mais demoras, temos aqui algumas perguntas para o doutor. Como lidar com pacientes ansiosos? Bem, é uma pergunta boa e pertinente. Normalmente, 80% dos pacientes que a gente atende já tem um nível acentuado de ansiedade. Eu digo que é uma ansiedade misturada com medo, porque o tratamento dentário é um tratamento muito, mas muito concentrado e que apresenta certo risco se não for bem feito. E normalmente os pacientes vêm ansiosos, né, primeiro por dois fatores aqui importantes. Primeiro, ou dor ou questão de estética. Se o paciente veio por questão de estética, ele vai estar ansioso em sair bonito naquele mesmo dia. E muitos tratamentos dentários não são feitos no mesmo dia. Se for caso de fratura dentária, nós podemos restaurar no mesmo dia. Se for cárie, que é uma patologia, então nós temos que seguir algumas etapas que em 3 dias o paciente sai daí já totalmente bonito. Então, quando é que recebemos pacientes ansiosos, nós, primeira coisa que a gente faz é acomodá-los, conversar com os pacientes para saber de concreto o que aconteceu, o que está acontecendo, quais são as maiores dificuldades que ela tem ou que ele tem, de acordo com o problema que ele trouxe. Após ouvirmos, então, vamos dar aquilo que são os conselhos, né, e fazer aquele acompanhamento específico. Eu, em particular, sou um técnico que acompanha os meus pacientes ao pé da letra. Então, logo o paciente sai, depois de uma hora, eu ligo para ele para saber como é que está seu primeiro dia de tratamento ou o primeiro dia do resultado após o tratamento. Então, acho que a forma mais fácil que a gente tem de conversar com os pacientes acerca da ansiedade é motivá-los, mostrar que a doença tem solução e que nós podemos resolvê-la. Esse aqui é o primeiro ponto para resolver essa questão de ansiedade. Tá bem. E quanto à cárie, quais são os conselhos que o doutor dá para um paciente que está com esse problema de cárie? Olha, a cárie é uma patologia multifatorial. Praticamente, ela pode ser hereditária ou pode ser recessiva ou adquirida. A falarmos da cárie genética, nós estamos a falar que é uma cárie que uma criança pode já nascer com ela por intermédio dos pais. Em biologia, nós falamos aquilo que é a herança genética. A herança genética é relativamente a troca de genes alelo de um pai para o filho. Ou seja, no RN mensageiro, nós vamos ter informações, né, genéticas que nos caracterizam ou que nos assemelham ao nosso pai. Exemplo prático. Se olharem para a apresentadora, vão falar que és parecida com o pai ou com a mãe. O que nos torna característico do nosso pai é praticamente o RN mensageiro que transmite as informações genéticas do nosso pai para os filhos. E se há essa informação no gene do pai, que é cárie dentária, automaticamente o filho pode também nascer com cárie. Por isso é que a gente vê crianças com 2, 3 anos já desenvolveram cárie mesmo antes de consumirem coisas muito, muito doces. Tudo isso por conta da herança genética. Por outra, eu sempre falo isso para os meus pacientes, que outro fator do surgimento da cárie tem a ver com as mulheres. As mulheres, elas têm uma cultura de toda a comida, antes de ir para a boca da criança, passa para a boca dela. E se a mãe tiver cárie, automaticamente vai ser uma cárie recessiva. A criança vai receber a cárie por intermédio dos alimentos que antes de ir na boca da criança passaram pela boca da mãe. Conselho: a cárie é uma doença provocada pelo acúmulo de placas bacterianas ou restos alimentares na boca. Normalmente, muitos de nós temos a cultura de escovar os dentes a tempo e hora. Falo no período da manhã, no período da tarde, no período da noite. E a melhor escovação é no período da noite, no período noturno. Por quê? Ao dormirmos, há pouca produção de saliva. Não produzimos saliva no período noturno, porque não há nenhuma atividade que nos faça produzir a saliva. Não falamos, então estamos totalmente apagados. E as bactérias aproveitam esse momento para provocar a cárie. Então, o conselho que eu deixo é, se tiveres uma cárie dentária, que é aquelas manchas pretas que aparecem na parte de cima do dente, nós chamamos a parte oclusal, o ideal é ir procurar um dentista para fazer um diagnóstico para ver se a cárie é profunda, superficial ou leve. Então, para você que está nos assistir nesse momento, se tiveres uma cárie, procura um dentista mais próximo de ti, na tua província, no teu município, para teres uma mínima noção do quão grave é, se é uma moderada, se é uma sintomática ou não. E dizer que cárie pode provocar muitas doenças, falando de doença cardiovascular, cardiorrespiratória, diabetes e até mesmo câncer bucal. Então, não levam na desportiva a questão da cárie, não levem na desportiva. A cárie é uma patologia muito, mas muito difícil e muito dura. Eu tenho uma frase que eu digo sempre nos meus pacientes: a boca é a porta de entrada e a porta de saída de todas as doenças. É pela boca onde entram os alimentos, é pela boca onde entram todas as contaminações e é pela boca onde sai também ou manifesta todas as doenças por intermédio de vômito. Então, por favor, você que tem cárie, que são aquelas manchas pretas no dente, procura um dentista próximo
da tua província, do teu município, e se inteira melhor para teres um tratamento eficiente de qualidade. Ok, ouvindo o que o doutor terminou de dizer, né, parece ser uma paixão. Bem, no princípio, quando eu comecei a fazer estomatologia, não foi paixão, não tive paixão porque não conhecia mais ou menos aquilo que é a área, não conhecia nada sobre dente. Mas após o segundo ano da minha formação, com os estágios que eu fui fazendo no Hospital Central, no Hospital da Mídia, no Hospital da Umpata, fazer as extrações dentárias, aquilo começou a despertar aquele amor, né, pelo curso, pela profissão. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar num consultório com mais tratamentos, olha, aí comecei a criar assim, eu não digo paixão, paixão é algo passageiro, mas o que eu sinto pelo curso mesmo é amor. E é satisfatório ver que o paciente vem com dor e sai sem dor, vem com dentes danificados e sai com dentes reconstruídos, restaurados. É benéfico. A gratidão que os pacientes apresentam para nós, isso de certa forma comove-nos e mexe conosco. E é amor. Paixão não diria. Acho que paixão é muito superficial. Pelo que eu sinto no curso é mesmo amor.